Bom dia a todos. Saúdo aqui a mesa, nas pessoas do nosso senador Paulo Paim e também do nosso coordenador Magno, o senador que trouxe essa discussão para esta casa. Quero dizer que, como representante do Conselho Federal de Medicina, é uma das maiores satisfações que eu tenho de estar presente nessa casa, amplo do grande debate, templo da democracia, e é com muita satisfação que a gente inicia esse debate de um tema altamente polêmico, complexo, e que o Conselho Federal de Medicina teve a oportunidade, suscitado pelo Senado Federal, de atender essa questão. Saúdo também aos senadores presentes e a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de dizer, aproveitar, me foi dito que foram 10 minutos, preparei minha apresentação para 10 minutos e depois ficaremos, evidentemente, à disposição para a gente iniciar o debate. Mas queria dizer o seguinte, que quando nós recebemos essa incumbência, nós, no Conselho Federal de Medicina, estabelecemos um percurso para debater esse tema. E em um encontro em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, nós já iniciamos esse debate com os médicos que fazem parte do Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina. E, posteriormente, em 2013, nós encerramos esse debate depois de ter sido feita um grupo de trabalho, do qual eu fui coordenador, para que a gente pudesse aprofundar esse debate. O Conselho Federal de Medicina, como todos sabem, é uma autarquia sui generis, que tem a incumbência legal de fiscalizar o exercício da medicina e de normatizar também a sua profissão. Nesse sentido, nós temos evoluído na questão das normatizações, e o nosso Código de Ética atual privilegia a autonomia, os direitos humanos, a autonomia da vontade, enfim, os princípios bioéticos que norteiam da justiça, da não maleficência, da beneficência e da autonomia da vontade. Então, o nosso Código de Ética é fundamentado nesses aspectos, e nós, como representante do Estado democrático, laico e de uma sociedade secularizada, plural, portanto, nós tivemos a oportunidade de, como foi dito, de elaborar um documento, encaminhamos ao Senado, e logo em seguida nós encaminhamos um documento também aos presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, e a todos os conselheiros titulares e suplentes, e, enfim, encaminhamos também a todos os participantes do primeiro Encontro Nacional dos Médicos, em 2013. E nesse documento, nós deixamos muito bem claro frisando que não se decidiu serem os conselhos de medicina favoráveis ao aborto, mas sim nós discutimos a autonomia da mulher e do médico, que é a nossa obrigação. O aborto é um crime. O que nós nos propomos a discutir, que fomos suscitados, foi a questão da ampliação da excludência da ilicitude. Essas excludências já existem na lei. Então, fomos convocados para fazer essa discussão dentro desse encaminhamento, da ampliação das excludências da ilicitude no caso de aborto. Então, esse foi o tema, interrupção voluntária da gravidez, dentro das 12 primeiras semanas de gestação, pelo Sistema Único de Saúde. E aí, então, nós trouxemos esses subsídios para o debate, que é isso que nós trazemos aqui, uma contribuição a esse debate. E nós tivemos um grupo de trabalhos que foi constituído por esses conselheiros. O Henrique, que foi, no caso, coordenador, o Celso, o Júlio, Luciana, Reinaldo, Roberto Moraes, Vera Fonseca e Carlos Vital, que é o nosso atual presidente do Conselho Federal de Medicina. E contamos com a assessoria técnica dos servidores Antônio Carlos, Luciana Medeiro, Paulo Henrique de Souza, Turíbio Menezes e Turíbio Teixeira. Então, foram esses componentes que encaminharam essa discussão para que pudéssemos discutir no final, nesse encontro em março, do Conselho Federal de Medicina. Escolhe 5, 6 aí. Nós, para chegarmos a esse encaminhamento, esse percurso, evidentemente que nós
nos debruçamos sobre a situação do aborto no mundo inteiro. E aí nós levamos em conta, nessa discussão, os aspectos epidemiológicos e sociais, além dos aspectos religiosos envolvidos, como depois eu direi a vocês. Então, o que nós obtivemos foi o seguinte: por ano são realizados entre 46 e 55 milhões de abortos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A maioria desses abortamentos, de abortos, em todos os procedimentos é realizado em países em desenvolvimento. Isso é um fato conhecido de todos. Em 97 países, há leis que permitem o aborto induzido, 97 países no mundo, abrangendo cerca de 70% da população mundial. Por quê? Os outros 93 países proíbem o aborto, mas alguns deles permitem em situações especiais ou excepcionais. Então, como deformidades do feto, violações do risco de vida da mãe. Muitos países já adotaram o caminho da ampliação dos excludentes de ilicitude no aborto, no caso do aborto. Então, são muitos e muitos países, principalmente do primeiro mundo. Estamos aqui, como Portugal, que há mais ou menos, recentemente fez um questionamento da população portuguesa e decidiu pelo abortamento, caso do abortamento, no caso de 12 semanas. Então, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria, Noruega, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Grécia, Itália e, recentemente, o nosso vizinho Uruguai também fez uma lei que permite a excludência da ilicitude no caso de aborto até a 12ª semana. De um modo geral, a interrupção da gravidez ocorre entre a 10ª semana e a 13ª ou 12ª. Em média, são 12 semanas, e é isso que nós estamos discutindo aqui. No Reino Unido, então, vai até um pouco mais, o que, na verdade, ultrapassa a 22ª semana ou 20ª semana. Nos países onde houve reforma legal, com ampliação do acesso ao aborto, houve dados estatísticos consolidados em trabalhos mundiais, houve maior acesso das mulheres à informação em saúde sexual. Me parece que esse é um ponto fundamental nessa questão da educação em saúde, de permitir que a população tenha acesso à educação em saúde e que possa, portanto, evitar e prevenir muitos males que acometem a nossa população. Há uma redução drástica da prática do aborto em condições seguras, isso é claro. O que nós estamos vendo no Brasil de hoje, por falta de uma boa assistência à gestante, desde o início da sua gestação até o ponto final, que seria o parto, o que nós estamos vendo é um total desmazelo da população no que concede a ter uma assistência digna. Então, a questão de ampliar a ilicitude não vem de nenhum modo resolver a questão que nós temos. A questão que nós temos é que nós devemos ter uma política de saúde adequada que permita à mulher ter acesso a uma boa assistência e que não fiquemos com uma parcela da população sofrendo as injúrias da falta de assistência, enquanto que uma outra parcela da população pode ter acesso a um parto seguro. E uma redução significativa da mortalidade materna, sem dúvida, que diminui muito as complicações quando a mulher vai a uma maternidade e tem a assistência segura de ter a resolução do seu caso de abortamento ou de gestação, de um modo geral, no final da sua gestação. Essa é uma situação muito clara, que ocorre comprovada por vários trabalhos científicos. No Brasil, não se pune o aborto. Isso é da lei, nós já sabemos isso. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, né, quando há risco de vida da gestante, quando a gravidez resulta de estupro e quando, recentemente, já aprovado, nós temos o diagnóstico da gravidez do feto portador de anencefalia. É recentemente já incluído como um fato que dá ilicitude ao caso do aborto. No entanto, a ilegalidade do aborto no Brasil não tem impedido sua prática. Então, trabalhos têm mostrado que em 2004 houve 244 mil internações no Sistema Único de Saúde para curetagem pós-abortamento,
este é o segundo procedimento obstétrico mais realizado, com um grande gasto energético de procedimento de recurso nessa questão. O abortamento responde por 11,4% do total de óbitos maternos, quarta causa, depois de eclâmpsia, que são as doenças hipertensivas, hemorragias, infecções. Então, é um dado, é um referencial importante, indicativo importante de mortalidade. Isso são dados comprovados, dados do Ministério da Saúde, que aqui presente certamente poderá acompanhar a explicação desses dados. As complicações do aborto inseguro representam a terceira causa de ocupação dos leitos obstétricos no Brasil. Isso é um dado que tem uma importância muito grande no orçamento e na destinação dos recursos financeiros, na prestação de saúde da população. Nós não podemos deixar de levar em conta esse aspecto. E a mortalidade materna, todos nós sabemos, é evitável em 92% dos casos. O Brasil tem um compromisso de diminuir a mortalidade materna do país. E ainda não conseguimos chegar. Um dos nossos ministros da Saúde, o Temporão, assinou documentos, tratados internacionais, no sentido de atingir uma cota mais baixa da mortalidade materna. Isto é um fato lamentável para todos nós no mundo inteiro. O Brasil tem uma alta taxa de mortalidade, e esse fato do aborto em condições seguras certamente tem um peso muito grande. Dados da Pesquisa Nacional do Aborto, que foi feito pela Universidade de Brasília, mostra algo muito importante nas suas conclusões. Em áreas urbanas, 1 em cada 5 mulheres entre 18 e 40 anos de idade, na faixa fértil de reprodução da mulher, é realizado pelo menos um aborto. Isso é um fato importante que é evidenciado nessa pesquisa. Isso indica que em torno de 15% das mulheres em idade reprodutiva, 5 milhões de brasileiras, já realizaram o procedimento. Também é um número significativo de mulheres que já praticaram o aborto. Entre as que já realizaram algum aborto, mais de 40% têm apenas o ensino fundamental. Então, as classes menos assistidas nesse país são as mais vulneráveis na questão de um aborto inseguro. E a prática do aborto, existem mulheres de diferentes religiões. Quer dizer, o fato de ter uma religião não impede que a mulher procure essa solução quando ela não se encontra capacitada para levar a termo ao seu processo de gestação. Das que informaram ter realizado ao menos um procedimento ao longo da vida, 15 se declararam católicas, 13 evangélicas e 16 de outras religiões. Nós temos outras religiões no Brasil, e muitas dessas que submeteram a um processo de abortamento, 18 não informaram a religião ou então não responderam. Esse é um trabalho da doutora Débora Diniz, que tem um respaldo muito grande da Universidade de Brasília. Só para fazer esse aviso depois, pode chamar para a próxima reunião, que essa aí vai ser bacana. Nós abordamos esses aspectos éticos e bioéticos. Os atuais excludentes da ilicitude do aborto, que está previsto no Código Penal, aos quais são respeitados pelos médicos, todos nós respeitamos, e temos punido vários médicos com a cassação quando praticam fora da lei o abortamento, não atendem plenamente os compromissos humanísticos e humanitários, éticos e bioéticos que norteiam o nosso código de ética, a nossa profissão como profissão vocacionada para os direitos humanos. Eles não atendem a esses pré-requisitos. E, portanto, são paradoxais a responsabilidade social e aos tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Então, o Brasil se compromete a assinar tratados internacionais e até agora nós ainda não estamos cumprindo esses tratados. Então, na verdade, a minha mensagem final é que, com relação a esses aspectos éticos e bioéticos, voltando a dizer que nós não aprofundamos a questão do debate do aborto. Como eu disse no início, nós não
decidimos favorável ao abortamento. O que nós decidimos foi o seguinte: nós defendemos a autonomia da mulher, a vontade da mulher. Há dois princípios que estão em conflito. O conflito do direito à vida, né, que é do artigo 5º da nossa Constituição, e o princípio da autonomia, que também é do 5º, do 6º da nossa Constituição, além dos artigos que prescrevem, que orientam a nossa prática médica no Sistema Único de Saúde, que vai do 196 ao 200 da nossa Constituição, da nossa Constituição Magna. Então, o Conselho Federal defende a autonomia da vontade, nessa questão do conflito de dois direitos, também presente em situação de terminalidade da vida. Nós divulgamos resolução que trata das condições terminais da vida, em que a pessoa tem o direito de decidir como quer morrer da melhor morte digna, entre outras resoluções que tratam do direito da autonomia da vontade. Então, a proteção ao ser humano deve se pautar a prioristicamente por objetivos morais e éticos. É isso que nós aprofundamos, nós discutimos esses aspectos. E para alcançar esses objetivos éticos, bioéticos e morais, evidentemente que nós temos que levar em conta os princípios bioéticos que são hoje aceitos, que dá autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. A autonomia, que está, em princípio, reconhecido aqui como mais importante, porque enseja referência à pessoa por suas opiniões, suas crenças. Isso nós temos defendido com muita segurança de que nós devemos defender a autonomia das pessoas envolvidas. A beneficência, que é trazer todo o benefício para o ser humano, está no nosso regimento interno, no nosso regimento do Código de Ética. Não provocar males, nem provocar danos ao ser humano, que seria o princípio da não maleficência, e trazer tudo isso dentro do âmbito da justiça e da imparcialidade, levando-se em conta ao princípio da equidade. Então, assim é que nós nos sentimos confortáveis e responsáveis de representar aqui o Conselho Federal e dizer mais uma vez da nossa satisfação de estar aqui nesse debate, trazendo a nossa contribuição, evidentemente respeitando todas as opiniões, contrárias ou a favor. E foi assim que, em março de 2013, o Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina, composto por todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina e pelos os conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Medicina, nós reunimos e, por maioria, em torno de 80%, nós decidimos sugerir à comissão especial que estuda essa reforma, é isso que nós já encaminhamos, estamos aqui mais uma vez discutindo com os senhores, que estabeleça a ampliação da exclusão da ilicitude em caso de interrupção antecipada da gestação nas seguintes situações: quando houver risco à vida ou à saúde da gestante, se a gravidez resultar de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido da técnica de reprodução assistida, se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente, que são vários outros casos, não só a anencefalia. Por exemplo, a anestesia completa da rins pode provocar isso, ou em casos que devem ser atestados por 2 médicos. E, por último, por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, que é esse o ponto que nós estamos discutindo. Então, eu queria, então, agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para o debate. Muito obrigado a todos.